Olá galera da Híbrido, aqui é o Cadu Moura e eu já vi o Deadpool e Wolverine. Vim trazer aqui pra vocês o que eu achei do filme. Bem, para começar, já pra separar o joio do trigo, falo aqui que os fãs do primeiro e segundo filme vão adorar o filme, tá? Tem tudo que tinha nos outros dois filmes, diálogos engraçadinhos, piadas, escatologias, tudo tá lá no Deadpool Wolverine com a adição do Wolverine, que é um personagem pra lá de carismático no universo Marvel. Então, pra essa galera que gostou dos outros dois filmes, independente de qualquer coisa, vale ver. E fuja muito dos spoilers, porque todos os spoilers são exatamente o elemento mais forte de atração a esse terceiro filme. É a grande novidade. São as surpresas inseridas ao longo do todo o filme. Então, fujam dos spoilers. Agora vamos para a análise do filme, né? Que eu particularmente não gostei. Aliás, eu não gosto da maioria dos filmes da Marvel justamente pela questão do universo do MCU, né? Filmes que começam vinculados a outro filme anterior e depois tem que se vincular a um outro como se fosse uma série. Isso não me agrada muito e nesse aspecto esse filme nem isso tem. Ele praticamente é um filme da Fox que acabou na Disney, né? É um filme independente do MCU que se conecta um pouco com o MCU, como se fosse uma porta de entrada, mas acaba que nem para isso direito serve. É apenas um elemento a mais de sátira dentro do que o Ryan Reynolds e o Sean Levy queriam para esse filme, né? E por que eu não gostei? Eu vou usar construir aqui dois contextos que tem esse filme. Um é o do MCU, que eu acabei de falar, que é uma forma seriada de apresentar os filmes de heróis e conectar eles a algo maior, né? Isso é um modelo que já está para lá de desgastado, dado a atratividade dos últimos filmes desse universo, a falta de coesão das obras, desde que ampliou-se para séries. Uma regra funciona numa série, outra regra funciona no filme, e tá uma grande confusão, inclusive para os fãs da Marvel. Então esse conceito meio que está muito desgastado, e um filme da Marvel deveria funcionar nesse sentido, e não funciona, né? E o segundo é o grande, para mim, o elemento central que o filme deveria construir nesse terceiro longa, que é a questão do Deadpool e Wolverine, uma dupla que é muito conhecida na HQs, pela violência, pela ironia, pela zoação um com o outro. Então era claro que tinha que se construir uma relação buddy cop aqui nesse filme. Aquela questão que você vê em vários filmes policiais, em vários filmes de comédia, que uma dupla que não tem tudo para não dar certo, acaba ao longo do filme construindo uma relação para dar certo. Acaba que isso, obviamente, no filme, no desfecho, se cria uma relação entre os dois, mas dramaticamente é muito pobre essa construção, é muito pobre. Não funciona a parte emocional do Deadpool, construída no início do filme, dele querer ser algo maior, com importância, que ajude as pessoas, com uma demanda da sua ex-namorada, como também, por mais que o Hugh Jackman ele se esforce muito, né, com a sua composição do Wolverine, com a questão do trauma dessa versão do Wolverine, culpada pela morte de todos os X-Men no multiverso em que ele foi pensado. Mesmo com todos esses elementos e com um forte apego do espectador pelo X-Men, isso não é muito mal explorado. Você não vê nada dessa realidade, você vive só dos relatos do Wolverine, e por mais que o Hugh Jackman se esforce muito, ele não consegue transpor isso de uma forma dramática para construir essa relação de buddy cop. E aí eu cito um exemplo de um filme que eu gosto muito, que constrói muito bem esse tipo de relação, que é a franquia Máquina Mortífera, né? Que no primeiro e segundo filme, claramente você vê o personagem do Mel Gibson totalmente fora do eixo daquele contexto, daquela nova delegacia, do novo parceiro, e ele se adaptando a um contexto familiar do seu parceiro, que é o do Danny Glover, né? E no terceiro filme se inverte um pouco até isso. O Danny Glover meio que deprimido com o fim da sua carreira, e o Mel Gibson tentando resgatar ele pelo contexto que o próprio Danny Glover apresentou nos dois filmes anteriores. Você consegue
estabelecer uma conexão dramática muito forte entre eles. E aí tudo que vai além disso, né, que é comédia, as cenas de ação e tudo mais, isso acaba funcionando com muito mais química. O quarto filme eu não vou nem citar porque não deveria ter nem existido, né? Mas enfim, Máquina Mortífera é um bom exemplo de como isso pode funcionar e poderia ter sido feito no Deadpool Wolverine. Como o Wolverine era um cara pensado de outro universo e tal, ele poderia claramente ser o, digamos, entre aspas, o Mel Gibson desse filme, e isso não é explorado. O filme claramente ele quer fazer uma sátira meta. O que é uma sátira meta? É uma sátira vinculada a coisas externas àquele universo. É a piadinha da fofoca de New York, de Hollywood, aqui com atores que participaram de filmes anteriores de heróis da Fox. É questão de bastidores, é piadinha de quarta parede que o Ryan Reynolds fez nos outros dois filmes e nesse terceiro filme. Ele insiste muito nesse improvável encaixe do personagem dele nesse MCU certinho da Disney e quer viver desses momentos. Como, digamos assim, numa crítica ao modelo atual de consumo de audiovisual, ele quer viver de pequenos momentos, quer viver de cortes, quer viver dessas aparições surpresas do filme. Quer viver de pequenos cortes que depois você vai ver na internet e fala: uau, esse filme é muito legal, ele apareceu tal, fulano de tal apareceu, foi muito legal, foi muito engraçado. É isso que ele quer viver. Quer viver disso e então acaba sendo uma peça de marketing, né? Isso, pra mim, é o resultado do filme. Eu até entendo que talvez o Ryan Reynolds e o Sean Levy quiseram aproveitar também o vácuo do lançamento deles, desse terceiro filme pela Fox. E com a fusão com a Disney, a demora, a questão se lança ou não lança no MCU, pelo perfil do filme ser mais violento, mais escatológico e tal. Ele tentou usar esse vácuo para fazer uma própria crítica, né, daquilo que ele está entrando, da própria decadência do MCU. Em vários momentos ele vai pensando comentários, piadas usando isso, inclusive do fato de reviver o Wolverine para tentar resgatar. Até isso ele faz uma coisa jocosa. Enfim, ele constrói realmente uma sátira, mas não abraça a sátira. Esse é o problema, ele não abraça a sátira enquanto filme, ele abraça a sátira enquanto micro exposições de personagens nostálgicos, de personagens esquecidos, de personagens, de situações que os fãs elaboraram na internet, eles colocam na tela. Então, assim, é um filme bem de fanfic curto, em que no conjunto da obra você não consegue ter nenhum elo dramático que carregue esse filme como um filme mesmo, como uma longa-metragem. Você acaba sendo uma peça de regozijo dos fãs, e que é estabelecido esse regozijo através de cenas coladas com muito pouco conteúdo dramático. A vilã, por mais do talento da Emma Corrin, não funciona muito bem. A questão do multiverso é muito bagunçada em relação ao que foi apresentado nos filmes e nas séries anteriores. O Matthew McFadden repete o padrão do seu personagem de Succession e funciona como uma âncora para estabelecer o conflito que os dois personagens têm que ter, mas também fica perdido ali no meio. Você não sabe se ele é vilão, se ele é um anti-vilão. Então o filme não se importa com isso. O filme só se importa com as piadas, com as sátiras, com o cinismo. Cinismo talvez seja o adjetivo mais correto para esse filme enquanto produto singular, né? Enquanto ele em si próprio. E quando você compara com outras sátiras que caçoam de Hollywood, caçoam de gêneros, como por exemplo os filmes do Mel Brooks, isso aqui fica um arremedo muito pobre, e que poderia render muito mais pela característica dos personagens, pelo que foi apresentado principalmente no primeiro filme do Deadpool, e o quanto o Wolverine poderia agregar aqui nesse modelo de filme buddy cop, que aqui pra mim não funcionou, mas com certeza para os fãs que não esperam muito além de momentos tirados de quadrinho, de momentos que eles anseiam tanto ver em questão de fanfic, talvez funcione. E coloca os dois personagens na linha sagrada da Marvel, mas não faz uma introdução pro MCU. Está aberto a ter qualquer coisa relacionada aos dois. Claramente vinculado ao se o filme será um sucesso ou não de bilheteria, que provavelmente eu acredito que seja, até por esse perfil que eu coloquei. Gerações atuais, infelizmente,
preferem mais as microexperiências do que a experiência do filme como um contexto, como um arco dramático como um todo, né? Como é, digamos assim, o cinema clássico. E acaba que fica aí uma mensagem no final, principalmente de um filme que brinca com aspectos de despedida nostálgica, como também de achincalhamento do que foi feito pela Fox com filmes de heróis, e também com uma celebração do sucesso desse underdog, o ator Ryan Reynolds, que tinha participado de vários fracassos, 2 da Marvel e 1 da DC, e aí com Deadpool, o personagem mais improvável, ele ascende e se torna hoje um dos principais astros de Hollywood. E isso é muito celebrado com um personagem específico do multiverso do Deadpool, em que ele mesmo próprio se autocaçou seu, digamos assim, sua imagem anterior, e essa imagem anterior meio que se escora nele para sobreviver. E é exatamente isso que Deadpool acaba se vangloriando, né? Ele ascende em cima do talento que não tinha sido mostrado nos outros filmes de herói que Ryan Reynolds tinha participado, né? Que no caso foi o Blade 3 e foi o Wolverine Origins, né? Com aquela introdução horrorosa do Deadpool, né? Muito, muito, muito ruim, que depois ele resgata nessa trilogia. Então vá ver o filme, vai ter sua opinião, e fica aqui minha análise para quem quiser depois discutir. Os comentários estão aí, estarei interagindo com vocês quanto quiser, tá bom? Grande abraço, galera da Híbrido, até a próxima.